Olá, sejam muito bem-vindos ao Tex Experience. Meu nome é Ingrid Oliveira, sou produtora de conteúdo aqui do Tex Group e estou aqui para conversar com o Hugo Smith, sócio-diretor do Tex, e Valerie Sberzi, um dos nossos clientes. Hugo, Valerie, sejam muito bem-vindos. Eu queria que, Valerie, você começasse contando um pouco da história da Primo Tedesco, que é uma empresa cliente nossa, e que você contasse um pouquinho mais sobre o que ela faz no mercado, como que ela surgiu, e trouxesse esse contexto para a gente. Legal. Obrigado, Ingrid. E aí, Hugo, tudo bem? Tudo Obrigado bom, também. obrigado. É um prazer estar aqui e contar a nossa história. Primo Tedesco, esse nome estranho, né? Ele é uma empresa que briga no mercado de gigantes, né? A gente faz celulose e papel, né? Então, o mercado, estamos inseridos em mercado de Klabin, CMPC, Suzano, é gente grande, né? A gente produz celulose a partir de madeira, né? Essa que a gente chama de celulose virgem, né? E faz um papel de alta qualidade. A gente tem hoje 45% do mercado brasileiro de saco de cimento. Então, esse cimento que vocês conhecem tradicionalmente em lojas de material de construção, Votorantim, CSN, Intercement, né? Outras várias marcas, o Nordeste tem bastante marcas, né? 45% desse saco é feito por nós, né? Então a gente tem uma excelência nisso, porque a gente extrai a celulose virgem, que a gente chama, que é da madeira, né? Do pinus, que é fibra longa, né? E a gente também faz embalagem flexível, né? PO, que é papel ondulado, que é caixa de papelão, né? Isso a gente, nesse mercado, a gente tem 3 unidades industriais, né? O papel e celulose e sacarias de cimento fica em Caçador, que é o oeste de Santa Catarina, e a gente tinha uma fábrica, uma planta, né? De caixa de papelão que ficava em Canoas, no Rio Grande do Sul, né? Sede de vocês lá também, né? A história é uma história complicada, né? A gente perdeu completamente a planta, né? E eis que a gente transferiu, então, uma vez que não tinha mais, digamos, conserto, né? O custo de reestruturação ia ser muito alto, a gente transferiu essa unidade fabril para Lages, em Santa Catarina, né? Então esse é o nosso business, né? Somos uma indústria pequena frente a essas grandes, né? Falo de um faturamento de 1 bi para menos, né? É uma empresa de 85 anos de história e uma formação de governança, né? Que tá se fazendo nesse último ano praticamente, né? Com as famílias, ela pertence a 2 famílias, são 4 sócios, né? Com a família reassumindo o controle, né? Ela era tocada por um executivo que era mais ou menos da família, mas agora efetivamente os sócios estão de volta. Então a gente, no último ano aí, fez bastante coisa legal aí. Enfim, essa é um pouco da nossa história. Perfeito. E Hugo, falando da perspectiva do Tex Group, como que a nossa história se encontra com a história da Primo Tedesco? Legal. Obrigado, Ingrid, pelo convite. Então, nesse momento, né, como o Valerie comentou, infelizmente a gente passou por uma tragédia no Rio Grande do Sul e uma das fábricas dele foram realmente impactadas. E nesse momento a gente começou a gente iniciou um trabalho lá dentro de oportunidades tributárias. Ou seja, olhar para o passado e, a partir desse passado, avaliar toda a documentação e trazer oportunidades que, de alguma forma, iriam impactar de forma positiva o caixa da empresa. Então, foi esse trabalho que a gente fez. A partir de toda a documentação contábil e fiscal, a gente começou a fazer um garimpo em todas essas obrigações e, a partir disso, a gente identificou milhões em valores que a empresa não se aproveitou, com base nesses últimos 60 meses, e a partir da identificação desses valores, a gente transformou a estratégia da apuração desses valores em formas de compensação com os tributos vincendos, ou seja, compensando esses tributos, automaticamente a empresa teria que deixar de tirar esse dinheiro do caixa para pagar essas guias. Então foi um trabalho que veio muito nesse momento de reconstrução da empresa. Como o Valerie comentou, eles saíram de Canoas e foram para Lages, numa fábrica nova, toda uma estrutura, eles tiveram gastos com a instalação dessa nova fábrica. Então, todo esse nosso trabalho veio muito num momento
infelizmente, de toda essa tragédia que a empresa passou, e também nesse olhar de reestruturação, como ele comentou, os sócios assumiram novamente o negócio, né? E com todo esse suporte nosso tributário, a empresa conseguiu gerar grandes oportunidades financeiras e, a partir daí, ter uma visão de reestruturação interna. Certo. E Valery, como que você enxerga, como você mensura os resultados decorrentes dessa estratégia que foi tão necessária em um momento tão desafiador? Ingrid, eu vou te dizer o seguinte, esse trabalho salvou a Primo Tedesco, literalmente. É um funding de custo zero, né? Um funding existente, né? Num valor expressivo. A Primo Tedesco, em conta redonda, a gente não precisa esconder, está nos nossos livros também, a gente paga 7 milhões de tributos federais e estaduais por mês. O valor que a Tex, que a gente levantou junto com a Tex, ou que a Tex levantou junto com a gente, foi da ordem de quase 5 vezes, 5 meses sem pagar impostos. Eu falo crédito excelente, crédito limpo, crédito via Perdicomp, crédito existente sem nenhuma ação, crédito que realmente veio de uma revisão tributária, né? Que foi feita com muita competência. Eu conheço algumas empresas no mercado, mas o legado que fica da Tex, porque obviamente a Receita não vai ficar quieta perdendo 5 meses de tributação de uma empresa que tem esse tamanho e que ela controla, né? Mas o legado que deixa, né, o sistema da Tex, a forma de levantamento desses créditos, para a gente é muito importante também. Não é só se aproveitar dos créditos, e sim saber defender esses créditos, né, a tomada desses créditos junto à Receita, né? Isso é mais importante até do que o valor, porque um monte de soluções de tributárias existem no mercado. Muitas empresas, vocês sabem, o Hugo sabe muito melhor que eu, né? Tem muita gente vendendo essas soluções e que no final do dia a gente fica com um problema dentro de casa, porque não é só se aproveitar do crédito, mas sim ter esse acompanhamento e ter a base do crédito, né? Esse foi um grande gol, né? O segundo que a gente vê, que a gente estava comentando há pouco também sobre reforma tributária, né? Tem que ter, e eu acho que nesse ponto a Tex ajudou muito, e a gente fez. Tu tem que olhar para frente, existe uma avenida toda da reforma, mas você tem que olhar pelo retrovisor, porque o que você fez e vai fazer até 26, quando ela começar a entrar, 26, 27, né? O que fez, o que não fez, não fez. Então, se você tem crédito, as empresas têm crédito, ou ela tem que fazer uma revisão tributária, esse é o momento, né? Você tem que fazer agora, exatamente porque vai acabar essa moleza entre aspas, né? Essa complexidade, vai vir outra complexidade, e mais ainda, né? Aquilo que tem pela frente, né? Ou seja, as teses tributárias, e isso é uma coisa que a gente tinha dormindo, estava adormecido dentro de casa, e a Tex trouxe a vida, né? Porque quando vier a realidade da reforma nova, quando entrar o IVA, quando entrar já a ICB e a CBS, e a CBS, esse jogo de letrinhas, acaba as teses, né, e a tua chance, a tua oportunidade de rever os erros. Por exemplo, eu acho, eu não sou um tributarista, né? Eu tenho a área tributária como uma das minhas atribuições como diretor financeiro, mas quando você pega o que acontece no mercado, vamos pegar o caso aí, o Hugo pode me ajudar bem nisso, que a isenção de ICMS da base de PIS e COFINS, de PIS e COFINS, né? Isso era uma tese que a forma de cálculo estava sendo feita errada e que hoje virou, né, uma lei, né? Então, assim como essa, existem outras. É o momento agora, né, de você fazer essa grande revisão. Fazer essa análise 360 de todas as oportunidades, e uma coisa muito importante, se eu não olho para o passado, a cada mês que passa está prescrevendo. E lá atrás eu estou perdendo dinheiro. Então, por isso que é importante olhar para o passado e, a partir do passado, a gente ter um planejamento para o futuro, né? E uma coisa, né, Ingrid, que a gente sempre fala que é um diferencial do nosso trabalho, a gente vai até o campo. A gente passou um dia inteiro na fábrica deles lá, conhecendo todo o processo,
com todo o time deles lá, que nos recebeu muito bem, né? E a gente caminhou, cada etapa do projeto a gente foi analisando e vislumbrando novas oportunidades que a gente, só olhando para os documentos, não conseguiu identificar, e precisava ir no chão de fábrica para conhecer, e a partir de todo esse movimento a gente gerou um pouco mais de oportunidades num segundo momento. Então, em resumo, não é só olhar também só para os documentos, para os números, mas também entender a operação da empresa. Conversar com os gestores, diretores da empresa, conversar com o time do chão de fábrica, e a partir daí, com essa mescla de informações e documentos, a gente conseguir extrair o melhor de oportunidade para a empresa. Excelente. Os insights que vocês trouxeram, eles se complementam muito bem e falam dessa urgência que é olhar para o tributário atrelado a resultados financeiros, né? Porque quando a gente fala de financeiro, a gente está falando da saúde das empresas. Sem dúvida. E falando de futuro, agora, para a gente finalizar a nossa conversa, quais são os planos de evolução da Primo Tedesco e como que o Tex vai ajudar no crescimento dessa empresa daqui para frente? Não, perfeito. Eu acho que, como eu comentei, né, a gente tem olhar pelo retrovisor e tem essa avenida toda aí. Eu acho que, afinal de contas, faz parte do custo Brasil, né? Tem uma pergunta que a gente vai responder depois sobre a competitividade da indústria, né, com a reforma tributária, né? Então, se pega esse custo Brasil, além de tudo, que é o custo político, é o custo da infra, é o custo da regulamentação, você tem o custo tributário, que é o principal dele, né? Num país onde se tem 92 tributos, né, sendo cobrados de alguma forma, né, a reforma vem, na minha visão, para estabelecer uma nova ordem, e uma nova ordem de igualdade, né? E com isso traz uma menor complexidade, ajuda as empresas mais competitivas e diminui a judicialidade, né? Ou seja, a gente vai ter uma coisa mais limpa. Só que para chegar lá, a gente estava comentando antes também, poxa, eu preciso fazer um comparativo, né? Eu tenho que comparar minha estrutura de custo tributário hoje, né, com o que vai ficar. Eu sei fazer isso? Não, eu não sei fazer. Pelo que a gente lê, pelo que a gente está vendo, o que a gente está na fase de regulação agora, né? 23 foi aprovado, 24, 25 é regulação, 26 começa, né, com IVA, né? Mas como é que a gente lê isso? E aí entra, né, o auxílio, né, de especialistas, né? Que quando você tem, vamos separar um pouquinho as empresas também, você tem empresas multinacionais que faturam bilhões, trilhões, né? Essas empresas têm uma estrutura tributária já robusta, né? Ou seja, você tem gerência, você tem diretoria de tax dentro, diretos e indiretos, né? Vamos pegar o nosso caso de bi para baixo, de real, de faturamento, como eu falei antes, isso está com a gente, né? Está comigo, eu tenho uma gerência de controladoria, mas eu não tenho um cara focado o tempo inteiro, eu tenho uma coordenação disso, mas não tenho um cara focado o tempo inteiro nisso. Então, a gente precisa de quê? De ajuda, né? Então, acho que esse é o papel, né, que vocês desempenham de agora para frente, falando em futuro. Então, Ingrid, o que acontece? A gente fez todo um trabalho, né, de olhar todo o rodapé da empresa, né, basicamente, olhar todo o passado, levantar todas essas oportunidades, esses valores. E agora, a gente até estava conversando sobre isso, a gente tem que trabalhar o RTI, que é a Reforma Tributária Inteligente, que é a partir, olhamos o passado, ok, montamos a estratégia, agora vamos olhar para o futuro. Como? O que a reforma tributária vai impactar na indústria, na Primo Tedesco? E a partir daí, montar planejamento tributário, estratégias, novas estratégias, para a gente conseguir reduzir a carga tributária, ou pelo menos para que a empresa não perca competitividade em relação ao mercado, ou seja, mitigando possíveis drenagens de caixa quando se fala de carga tributária. E até mesmo no auxílio, só complementando, no auxílio estratégico lá na frente, porque o que vai acontecer com as teses tributárias, o que vai acontecer com os benefícios que eu já tenho hoje, né? Eu tenho o TTD, eu tenho o PRODEC, eu tenho o Proemprego. Alguém tem que ajudar a gente a pensar nisso, porque, bem como o Hugo está dizendo, é perda de competitividade, né? Hoje eu tenho essa competitividade porque eu sou igual aos meus pares, né? Mas ali na frente, se eu perder, como fica? Então, repensar o próprio negócio. Será que o produto não tem que ser refeito? A minha localização geográfica não tem que ser correta ou não, né? Então, acho que esse é o perfeito. Esse é a grande contribuição que vocês deixam para a gente. Ou seja, né, Ingrid, a gente olha para o passado,
tem que olhar para o futuro e, a partir daí, ir montando cada vez mais estratégias tributárias para que as empresas não percam competitividade, né, e não deixem aí as oportunidades tributárias, que, independente se vai ter reforma, ainda vai continuar tendo oportunidades, né, porque essa alteração, a legislação altera quase que diariamente, né? Então, a partir daí, junto com a Primo, a gente montar novas estratégias para continuação do negócio e saúde financeira da empresa. Excelente, então, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Valerie, por ter compartilhado a história da empresa Obrigado de a você pela vocês. oportunidade. Obrigada Muito também, obrigado, Hugo. obrigado, Valerie, obrigado, Ingrid, E pelo obrigada a convite. você que nos acompanhou, então, essa conversa. Se você quiser conhecer mais sobre a história da Primo Tedesco, o link do site deles estará aqui na nossa descrição. E se quiser também conhecer mais sobre as soluções do Tex, o nosso material também estará aqui na descrição deste vídeo. Até a próxima!